Muito boa noite, pessoal. 22 horas e 58 minutos. Que Deus abençoe vocês. William Bonatina, Stephanie Honorato, Gabi Vitória. Deus abençoe vocês. Muito forte. Tem uma palavrinha breve hoje, muito especial. Esther 2402. Vamos entrando, pessoal. – 22 horas e 59 minutos. Pessoal, vamos começar a falar aqui mais uma vez do pedido de oração, né? Esse aqui também escreveu nos dois lados, né? Pedido de oração que nós vamos continuar entregando. Vamos entregar até dia 31 de dezembro. Ainda temos muitos pedidos de oração. Você que ainda não preencheu o seu, você conhece alguém que precisa de intercessão, precisa do milagre de Deus na vida dela, na família, né? Fala para ir buscar o pedido de oração. Luciene 599 entrou também. Tá escuro, né, pessoal? Lohanda de Fátima Castro Araújo. Deus abençoe. Deus abençoe, Lohanda. Ivan também entrou agora. Lúcio 7300. O William colocou o endereço aí, ó. Segunda Igreja Quadrangular, Barra de Lourdes, Rua Mato Grosso 278. Domingo às 9 da manhã e às 19h15. E às quartas e sextas às 19 horas e 30 minutos. Amanhã nós temos um culto poderoso, né? A sexta-feira da vitória na fé de Jeová Jiré. Vai ser muito forte. Eu entreguei anteontem, na quarta-feira, a caneta Jeová Jiré e entreguei também o projeto de vida. Você que ainda não pegou o projeto de vida, pegue seu projeto de vida para 2023. Nós profetizamos que as bênçãos contidas no Salmo 23 vai se tornar uma realidade na sua vida. As bênçãos prometidas no Salmo 23. 2023, o ano que nada te faltará. Então você vai preencher aqui, como eu tenho falado. Ah, pastor, toda vez que eu falo a mesma coisa, é porque novas pessoas vão entrando e a gente precisa sempre estar falando. Então aqui você vai escrever aqui o seu pedido pessoal. Tá vendo? Gabriel também entrou. E aqui embaixo você vai escrever o seu projeto que gera renda. Ok? Entreguei quarta-feira e vou entregar domingo de novo. Você que não pegou, domingo é o dia. E eu não sei se eu vou ter para entregar os outros dias, ok? Porque eu já entreguei na quarta, né?
Eu ia entregar domingo, mas decidi entregar na quarta e vou entregar no domingo. Cíntia entrou, Cíntia Pereira 378, Douglas também entrou, paz Douglas, coral, vozes quadrangular, bênção de Deus, Deus abençoe. Então, irmãos, você que não pegou o seu projeto de vida e a sua caneta, domingo é o grande dia. Se não der para você ir no culto da noite, vá no culto da manhã, que começa às 9 horas, ok? Se der para você ir à noite, o culto começa às 19 horas e 15 minutos. É bom você chegar na hora, para você pegar toda a programação, o momento do louvor. Domingo também tem uma apresentação de dança com as senhoras da igreja, né? O Ministério de Dança Acácias. Na igreja tem um Ministério de Dança da Juventude, jovens e adolescentes, e temos também o Ministério de Dança das Senhoras, né? Tem uma senhora lá de 65 anos, tem uma senhora de quase 50, e aí vai diminuindo as idades, até chegar numa senhora de 30 e poucos anos. Mas vai ser benção. Mulher é violenta para trabalhar, né? Então, mulher quando quer dá um jeito de fazer tudo. Mariane entrou aí também, né? Então, Marina, mãe da Mariane, Deus abençoe, irmã Marina, um abraço. Estou esperando a senhora lá na igreja fazer uma visita, viu? Vá lá domingo confirmar seu milagre. Vai domingo na igreja. Eu acabei de falar aqui, antes da senhora entrar, que se a senhora não puder ir à noite, vá no culto da manhã. O ônibus aí no bairro para na esquina da igreja. É só descer e caminhar 50 metros, tá na igreja. Amém? Então esteja na igreja. Irmãos, eu quero falar algo muito especial da Bíblia sobre Davi. Cada vez que eu conheço mais a história de Davi, mais eu admiro Davi. Davi é uma pessoa admirável. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço sobre Davi, mais dá vontade de servir a Deus, mais dá vontade de ter um compromisso sério com Deus. Davi, ele, desde jovem, ele tem experiências com Deus. E eu costumo falar isso. A pessoa que ela tem experiências com Deus é a pessoa que agrada o coração de Deus. Davi, ele era o filho esquecido. Para Davi sobrou o pasto, né? Enquanto seus irmãos comiam, sentavam à mesa para comer, Davi estava no pasto cuidando das ovelhas. E tem gente que acha que Davi ele ia e voltava todo dia. Eu também achava assim, que Davi saía cedinho, levava as ovelhas para pastar e caminhar, e no romper da tarde Davi voltava para casa. Mas não era assim. Davi ficava dias fora de casa com as ovelhas. Davi, ele caminhava com as ovelhas distâncias longas, e ele levava semanas para chegar em casa. Olha que coisa interessante. A maioria do seu tempo, ele não estava em casa com a família. Ele estava com as ovelhas, literalmente no pasto, literalmente pastando. E no versículo 3 do Salmo 23, Davi, ele escreve uma palavra muito forte, uma frase muito forte. Ele diz assim: refrigera a minha alma. O que Davi estava querendo dizer?
com esse versículo. Essa semana toda eu tenho falado disso, né, de cura interior. Davi, ele sabia que ele era o esquecido da família. Sabia que ele era o esquecido de seus pais. Enquanto todos os filhos se assentavam à mesa para comer, Davi, ele não tinha essa oportunidade. Ele estava no pasto, porque seu pai o mandou para o pasto. Seus irmãos o mandaram para o pasto. E quando Davi ele escreve refrigera a minha alma, ele está dizendo assim: Deus, cura as minhas feridas, faz um tratamento espiritual, reconstrua os meus ânimos, me faça de novo. Davi, quando ele falava, Deus, refrigera a minha alma, ele estava falando, olha, traz a cura interior. Que eu não venha odiar o meu pai, os meus pais, por causa dessa situação que eles me fazem passar. Que eu não venha odiar os meus irmãos, porque eu sou odiado por eles. Eu não tenho apoio de nenhum deles. Todo mundo conhece o Davi segundo o coração de Deus. Todo mundo conhece o Davi, matador de gigante, o Davi que matou o leão, o Davi que matou o urso. Todo mundo conhece o Davi que matou o gigante. Todo mundo conhece o Davi que foi ungido rei. Mas poucas pessoas sabem o que Davi passou para chegar nessa posição. O que é que Davi teve que passar para chegar a ser honrado? O que Davi passou para que ele assumisse o trono? Então, se eu fosse contar, nós levaríamos muito tempo, porque a história de Davi não se resume simplesmente em pastorear ovelhas e depois ser rei, não. Do tempo que ele foi chamado por Deus para ser rei, até ele assentar no trono, ele viveu muita tristeza. Ele passou por muitas dores. Ele passou por muitas decepções, abandonos. Davi, ele teve que sair corrido, porque o rei o jurou de morte. Davi, ele não tinha paz. Aproximadamente 20 anos. Já parou para pensar o que é isso? Se a gente às vezes passa por um sofrimento aí de 1 mês, 2 meses, quem sabe 1 ano, a gente acha que já está demais. Imagina Davi, irmãos. Passou 20 anos se escondendo. E sabe-se lá o que acontecia. Sabe-se lá se ele tinha o que comer todo dia. Dormia no chão, dormia nas cavernas. Quando alguém descobria que ele estava, contava para o rei ia atrás, ele tinha que mudar de endereço. Então a vida de Davi, até chegar no trono, não foi uma vida fácil. Foi uma vida de perdas, uma vida de decepções, uma vida de tristeza. Sabe por que Davi não morreu? Porque Davi estava sempre com Deus. E é por isso que ele escreve o Salmo 23. A intimidade dele com Deus o faz escrever o Salmo 23. Ele é tratado por Deus, ele é curado, ele é liberto das tristezas, dos males, dos traumas. Davi, ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque diante de todas as situações que ele viveu, ele sempre colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando ele ia chorar, ele chorava para Deus. Quando ele ia adorar, ele adorava a Deus. Quando ele estava feliz e fazia seus cânticos, era a Deus. Quando ele ia para uma batalha, ele perguntava a Deus se ele podia ir.
Quando ele voltava da batalha, ele agradecia a Deus pelas vitórias. Davi foi um homem que ele foi tratado por Deus. Então, quando a gente conhece um pouco a história de Davi, a gente entende tudo que Davi escreveu. E quando ele escreve no Salmo 23, no versículo 3, refrigera a minha alma. Ele está dizendo, reconstrua a minha vida interior, Senhor. Reconstrua, não deixe que eu cresça uma pessoa amargurada, uma pessoa vingativa, uma pessoa triste. Não permita que eu me afunde nessa situação. E Davi, ele tinha algo muito forte na sua vida, que além da intimidade com Deus, ele conhecia o altar do sacrifício. Davi, ele tinha o costume de oferecer os sacrifícios a Deus. E quando, no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 24, se não me engano, quando ele vê a necessidade, quando ele já era rei, a Bíblia diz que por causa de um erro dele, de ter feito o censo, Deus liberou uma praga, uma peste, doença sobre Israel. 70 mil homens, fora as mulheres e as crianças, morreram. Só de homens foram 70 mil. E Davi, ele chorava com essa situação, porque ele amava o povo, ele era pastor de ovelhas. E ele entendia que o único jeito de tirar o povo dessa situação era oferecer a Deus sacrifício. E aquela história que todos nós conhecemos, Davi, ele vai até Araúna, que era o dono das terras, que se tornou o Monte Moriá. E Davi chega para ele era um jebuseu, ele tinha herdado aquela terra antes de Israel invadir. E Davi pergunta para Araúna, por quanto você me vende esse campo? Por quanto você me vende essa terra? E aí, muito honrado, Araúna falou, não, meu rei, essa terra é sua. Eu não vou vender nada para o senhor merece tudo. Fica com ela de presente para o senhor. Faça o que o senhor quiser com ela. E Davi, agora você vai ver por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi disse assim, muito obrigado, Araúna. Mas tem um detalhe. Eu não posso oferecer nada para Deus que não tenha me custado alguma coisa. E Davi então entrou num acordo com Araúna e ele pagou 6 mil quilos de ouro por aquela terra. Somando no dia de hoje, daria aproximadamente 2 bilhões e 52 milhões de reais. E ele fez aquilo e ofereceu aquilo a Deus. E depois que ele compra essa terra e oferece essa terra a Deus, depois você vai saber por quê. Se ele comprou a terra, era dele, como é que ele ofereceu a Deus? Daqui a pouco você vai saber. E além disso, ele ainda levanta um altar e oferece sacrifícios a Deus. Pastor, e por que ele deu a terra como oferta para Deus? Porque aquele lugar, que era denominado Monte Moriá, Davi, ele fez a planta do templo. Deus só não permitiu que ele construísse o templo porque ele tinha as mãos sujas de sangue. Mas Davi deu aquela terra ali para ser construído o templo, que é o famoso templo de Salomão. Foi ali naquele lugar. Foi as terras que Davi comprou e ofertou a Deus para que fosse construído ali o templo de Salomão. Além disso, ele ainda havia guardado ouro, buscado ouro, ouro refinado, o famoso ouro de Ofir, para que Salomão pudesse construir
muitas coisas. Depois, se você puder estudar um pouco acerca da construção do templo, o quanto de ouro foi gasto para construir aquilo, você vai entrar em parafuso. Então Davi, ele tinha experiência com o sacrifício, ele tinha experiência no altar, ele sabia que a forma mais rápida de Deus responder era o altar. E ele foi para o altar. Ele ofereceu ao Senhor aquele sacrifício. E a Bíblia diz que a praga cessou. As pessoas não morreram mais. O que tinha morrido parou ali. E ali Deus recebeu aquela oferta de sacrifício de Davi e ele cessou com a praga daquele lugar. Olha que coisa forte. Olha por que Davi foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ele vai buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, se você estudar a Bíblia, você vai ver que ele dava 7 passos com a arca e oferecia um sacrifício. Dava mais 7 passos e oferecia outro sacrifício. Quando ele ficou sabendo que a arca na casa de Obed-Edom fez Obed-Edom prosperar, ele chama Obed-Edom com seus 68 irmãos e dá uma missão para Obed-Edom no palácio. Obed-Edom, ele ficou responsável pelos sacrifícios. Você sabe quantas vezes no ano Davi oferecia sacrifício a Deus? Todos os dias. Quem tinha que fazer isso era Obed-Edom. Todos os dias ao amanhecer, Obed-Edom e seus irmãos ofereciam sacrifício a Deus, porque Davi mandava. Todos os dias, quando o sol ia embora, Davi também mandava Obed-Edom oferecer sacrifícios a Deus. Isso era todo dia. E esses especiais, do qual eu disse aqui agora sobre a terra de Araúna, sobre a terra que foi construído o templo de Salomão, Monte Moriá, Davi, ele tinha essa grande intimidade com Deus. Então nós precisamos entender algo. Davi não era considerado homem segundo o coração de Deus porque ele era bonzinho, porque ele era bonitinho, porque ele tocava harpa apenas, isso é uma das coisas, porque ele escrevia salmos. Não era só isso. Ele também se comparecia no altar com Deus. Ele sempre estava no altar de Deus. E ele atraía a presença de Deus no altar. Então que nós tenhamos as oportunidades de ter experiências no altar como Davi teve. O que mudou a história de Davi. O que mudou totalmente a vida de Davi. Domingo eu vou estar pregando uma mensagem semelhante a essa. Vou falar mais da situação de Davi, a profunda tristeza que Davi sentiu. Não foi um tempo só de alegria. Teve muita tristeza, teve muita decepção. Mas em tudo isso Deus estava lá com ele. E foi por isso que ele escreveu: refrigera a minha alma. Traz a reconstrução. Traz o renovo. Me renova. E às vezes nós somos como Davi, né? Precisamos desse renovo todo dia, né? Imagina a gente que é pastor. Todos nós temos que acostumar a lidar com decepção, com pessoas que nos decepcionam, nos traem, pessoas que a gente pega a pessoa lá do pó, ajuda a pessoa a crescer, e a pessoa do nada se vê decepcionada e acha que vai sair da igreja e isso e aquilo. Ainda vem na maior cara de pau falar assim: agradeço muito, Senhor, sou grato.
É grato nada, irmão. Quem é grato não abandona. Entendeu? Quem é grato não abandona. Quem é grato, se passar por algum tipo de decepção, ele ora a Deus, igual Davi orou, e pede para ser curado, pede para Deus curar, pede para Deus restaurar, pede para Deus renovar. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu só estou dando uma introduçãozinha para você ficar um pouco curioso e ir na igreja. Eu quero orar agora pelos pedidos de oração que estão aqui. Vamos orar também para Deus liberar o grande milagre até 31 de dezembro. E eu profetizo que até 31 de dezembro Deus pode liberar um milagre na sua vida. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar diante de Ti, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque assim como Davi, ele passava por muitas decepções, mas o Senhor renovava as forças dele. O Senhor também nos renova. Deus, eu apresento cada pessoa que o nome dela está escrito aqui nesses pedidos de oração. Que, Senhor, ó Deus, alcance essas pessoas com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Alcança, Senhor, com o Teu milagre. Alcança, Senhor, com a cura. Alcança, Senhor, com refrigério. Deus, também as pessoas que nos acompanham por essa live, eu profetizo a cura sobre a vida delas, ó Pai. Eu profetizo um milagre. E eu profetizo a Deus que o Senhor vai liberar um grande milagre até 31 de dezembro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Entrou mais alguém aqui que eu não estou conseguindo ler. Deixa eu pôr o óculos. Sabrina Lemes. Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe, tá? Eu não sei quem é, porque eu não tenho a foto aí. Se for da cidade, faz uma visita na nossa igreja. O endereço está aí nos comentários, né? Se precisar de alguma coisa, o William o Bona vai colocar aí o meu número de WhatsApp. Pode entrar nas redes, pode chamar no direct. A gente está aí para abençoar, para orar pela vida das pessoas. Amém? Eu vou repetir o endereço: Rua Mato Grosso 278, no bairro de Lourdes. Tá bom? Ali, perto da pracinha ali, do bairro de Lourdes. Muito fácil de encontrar. Tá bom? Pessoal, um abração para vocês. Que Deus abençoe. Amanhã, 19h30, o nosso culto. E às 23h, estamos aqui na live de novo, né? Até 31 de dezembro. 40 dias nesse propósito de oração para Deus liberar o milagre na sua vida. Um abração, Deus abençoe a todos.